Olá, turma. Nossa aula hoje vai ser a respeito das medidas utilizadas em química. Nós vamos entrar em breve em estequiometria e para falar disso nós precisamos conhecer as medidas utilizadas em química. Bom, a primeira medida que nós vamos utilizar são as medidas de massa, onde nossa principal medida é o grama e as suas grandezas. Nós vamos utilizar quilograma e o miligrama principalmente. Já deixei para vocês gravado na aula como se faz a conversão entre essas medidas. Bom, outra medida que nós vamos usar é a de capacidade. Das medidas de capacidade nós temos o litro e as suas grandezas, onde o principal vai ser o mililitro, mas podemos utilizar também o metro cúbico, decímetro cúbico e o centímetro cúbico, tá certo? Bom, como se transforma de litro para ml, nós já falamos da mesma forma que nós vamos transformar de massa. Agora, para transformar este que está aqui, vocês têm preferência para usar a regra de 3, sabendo que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Além dessas duas medidas, as medidas de massa e as medidas de capacidade, nós temos também a de quantidade de matéria, essa é específica da química. E a quantidade de matéria nós vamos sempre medir em mol, tá certo? É em mol. Vamos então entender o que é um mol. O mol, ele vai nos mostrar, vai denominar um conjunto de moléculas ou de átomos presentes em uma certa unidade. O mol, eu poderia dizer para vocês que seria algo equivalente, por exemplo, a dúzia, a arroba, a acre. Então você tem um conjunto, um número definido de coisas que você define como mol. O mol, então, é para química. O mol, ele é equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quem chegou a esse número foi uma pessoa, um químico chamado Avogadro foi quem conseguiu determinar essa quantidade. E ele então chamou de mol, ele disse que um mol sempre tem 6 vezes 10 a 23 coisas lá dentro, que podem ser moléculas, podem ser átomos, mas sempre com esta grandeza. Então, essa é a constante de Avogadro. Pode parecer complicado entender esse número, vocês podem achar ruim, eu vou ter que trabalhar com potência, mas é fácil, esse número veio para facilitar, porque difícil seria você trabalhar com esse número sem a potência. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 6 e seguir esse 6 de 23 zeros. Eu não sei nem se eu consigo escrever até o final deste meu quadro. Eu acho que eu vou ultrapassar o limite do quadro. Faltaram 3 zeros. É isso aí. Esse é o número. Eu acho que se lê 600 sextilhões, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa é a leitura correta. Isso aqui é muito zero para a gente trabalhar. Então, nós vamos trabalhar simplesmente com 6 vezes 10 é 23. Tá? Essa é a constante do Avogadro.
Então, pensem sempre assim. Se eu tenho uma dúzia, é sempre igual a 12 unidades. Um mol sempre vai ser igual a 6 vezes 10 a 23. Então, isso aqui vocês têm que ter em mente, tá certo? Não é difícil, é só vocês transferirem o que vocês estão acostumados para aquela novidade que é o mol. Bom, também temos que trabalhar com uma outra medida de massa que ela é específica para o átomo. O átomo, ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que nós não conseguiríamos pegar um átomo apenas e colocar numa balança. Então, o que se chegou à conclusão? Bom, se eu tenho um átomo, esse átomo eu vou medir a massa dele em U. Se eu estou falando de um átomo, eu vou medir a massa dele em U. Se eu estiver falando de 1 mol de átomos, então agora eu já mudei, agora eu não tenho mais uma unidade. Eu tenho, quando eu falo que eu tenho 1 mol, quer dizer que eu tenho essa quantidade imensa de átomos. Então eu vou medi-lo em gramas. O mesmo vale para a molécula. Uma molécula eu vou medir em U. Agora, se eu estiver falando de 1 mol de moléculas, que são essa quantidade toda aqui de moléculas, eu vou medi-la em grama. Então, eu tenho que fazer uma diferença aqui entre massa molar é a massa de 1 mol, tá certo? Diferente de massa molecular. Isso aqui é a massa de uma molécula. Aqui eu vou medir em U e aqui eu vou medir em G. Essa diferença, ela é só em termos da grandeza mesmo, tá? No cálculo, é o mesmo cálculo. Eu vou calcular da mesma forma as duas coisas, só vai mudar a grandeza que eu vou utilizar depois que eu terminar o cálculo. Então, vamos aprender a calcular a massa molar. Bom, se eu for fazer uma salada de frutas, imagina que eu vou fazer uma salada de frutas. Então, eu vou pegar lá 2 bananas, uma maçã e 1 copo de leite. Bom, se eu levar em consideração que cada banana pese 50 gramas, isso é um chute, tá, gente? Não faço ideia de quanto pesa uma banana. Isso cada banana, certo? Cada maçã pese 20 gramas. E cada copo de leite pese 200 gramas. Qual será o peso total da minha vitamina depois de pronta? Bom, não é muito difícil. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os 50 gramas, vão multiplicar pelo 2, só de banana vocês vão ter 100 gramas. Mais os 20 gramas da maçã, mais os 200 gramas do leite. No final, a sua vitamina terá 320 gramas, correto? Para calcular a massa molar, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que a gente vai precisar aqui
da tabela periódica para conseguir chegar às massas de cada elemento químico presente. Então, vamos supor que eu tenho aqui H2SO4. Isso é ácido sulfúrico. Como é que eu vou calcular a massa molar do H2SO4? Bom, então, primeiro eu tenho que identificar quem são meus ingredientes. Do mesmo jeito que eu identifiquei banana, maçã e leite, eu tenho que identificar quem são meus ingredientes. Quem são os elementos químicos participantes dessa substância. Como é que eu faço isso? Buscando as letras maiúsculas. Nós temos o H, é o primeiro, S é o segundo e o O é o terceiro participante. Eu tenho que descobrir qual a quantidade que eu coloquei de cada elemento químico. Então, o H, esse índice me diz a quantidade que eu coloquei de hidrogênio. Eu coloquei 2 hidrogênios, coloquei 1 enxofre e 4 oxigênios. Vou multiplicar pela massa de cada um, do mesmo jeito que eu fiz aqui. A banana que pesava 50 gramas, eu multipliquei pelas duas, deu 100 gramas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que as massas aqui eu encontro lá na tabela periódica. A massa do hidrogênio é 1, a massa do enxofre é 32, a massa do oxigênio é 16. Então, eu tenho 1, aqui 32 e aqui 16. Vou resolver essas contas de quanto que eu tenho de cada elemento químico. Mas eu vou pedir um favor a vocês. Quando forem resolver essas operações, coloca lá em cima as casinhas referentes a cada uma. Eu tenho centena, dezena e unidade. Isso é importante porque algumas pessoas, quando fazem essa conta, não se preocupam em colocar casa sobre casa. E aí, quando vai fazer a adição, acaba errando a adição por não colocar número embaixo de número. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 é a unidade. Então, eu tenho que colocar a unidade embaixo da unidade. 1 vezes 32 dá 32. 32, eu tenho unidade e dezena. Então, vou colocar o 2 embaixo da unidade e o 3 embaixo da dezena. 4 vezes 16 dá 64, ou seja, 4 unidades e 6 dezenas. Agora, eu vou somar esses números. 2 mais 2, 4, mais 4, 8. 3 mais 6, 9. Então, eu cheguei ao cálculo da minha massa molar do H2SO4. Agora, eu tenho que pensar. Eu estou calculando a massa de 1 mol ou de uma molécula? É isso que vai dar a diferença no final. Se a massa é molar, isso aqui é referente a 1 mol. 1 mol é um conjunto de moléculas, é grande. Então, eu vou usar gramas. Se eu estivesse falando da massa molecular, agora é diferente, é a massa de uma molécula. Vai ser o mesmo 98, mas ao invés de usar grama, eu vou usar U. E é assim que nós vamos fazer o cálculo das massas. Agora, tenho que prestar atenção quando este cálculo for com uma substância que é presente, aqui o quadro, quando o cálculo for, por exemplo, com uma substância como essa aqui, Al, 2, SO4, 3. Observem essa molécula. Ela tem um parênteses.
Então, eu tenho que me preocupar com o parênteses. Para calcular a massa molar, vamos identificar todos os elementos químicos. As letras maiúsculas. A, o L minúsculo acompanha o A. S e O. As quantidades. O AL eu tenho 2. O S, aqui eu tenho o número 1, mas ele está dentro do parênteses, então eu tenho que multiplicar esse 1 pelo 3, então eu tenho 3. O 4 também multiplica pelo 3, então aqui eu vou ter 4 vezes 3, 12 oxigênios. Se vocês forem lá na tabela periódica, vocês vão ver que a massa do alumínio é 27, enxofre 32 e oxigênio 16. Não se esqueça de colocar lá em cima centena, dezena e unidade. 2 vezes 27, 2 vezes 7, 4 foi 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 12 vezes 16, então vamos lá, 12 vezes 16, 6 vezes 2, 2 foi 1, 6, 7. Vou colocar o 12 aqui, então dá 2, 9, 1. Então, cento, esse 1, ou escrevo daqui para lá, respeitando aqui, ou então vou dar unidade. 2, 9, 1. Unidade embaixo de unidade. 4 mais 6, 10, com 2, 12, foi 1. 9, 9, 18, 19, com 5, 4. 1, 2. Aqui, 3. Se eu estiver falando de massa molar, eu vou colocar um G. Mas se eu estiver falando de massa molecular, são 342 U. E é assim que nós vamos, então, calcular a massa desses elementos químicos, dessas substâncias químicas. Tá certo? Bom, eu vou deixar para vocês alguns exercícios a respeito dessas medidas, tá? Para serem feitos. E tudo isso tá na apostila também, tá certo? Bom, treinem bastante, estudem e até a próxima aula.